Vamos começar hoje os nossos estudos, vai falar sobre a passagem. É um tema interessante, mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração de abertura para que tudo comece redondinho, vai do começo ao fim, tudo redondinho. Então vamos dar início aos nossos estudos de hoje, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos conduzir as nossas vidas e nossos trabalhos de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos, cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo para esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações sentimento do amor, da paz e da fraternidade através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Maravilha! Bom, pelos nossos estudos e tudo que acontece aqui nos grupos mediúnicos, sabemos que a passagem é só um caminho de volta, né? A gente vem com o bilhete de chegada e também vem com o bilhete de partida, né? É isso que nós vamos falar. Muita gente chama isso de morte, mas a morte não existe. Nós vamos ver que é tudo uma transformação, tanto material como energético. Tudo se transforma. O planeta é assim, tudo é assim, o universo todo é assim. Então vamos tentar entender um pouquinho. A Joana de Ângeli fala bastante coisa disso, eu peguei bastante coisa dos livros dela, né? Jesus também fala, Ramatiz também fala. Então vamos tentar estudar um pouquinho sobre esse assunto. Qualquer dúvida vocês vão perguntando. Vamos começar por aqui. Nesse livrinho da Joana, né, psicografado pelo Divaldo, O Homem Integral, a Joana já dá para a gente o conceito de saúde. Vamos começar por aqui. Saúde é o estado do que é são, do que tem as funções orgânicas regulares. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, elucida que a falta de doença não significa necessariamente um estado de saúde. Antes, porém, resulta da harmonia de 3 fatores essenciais: um bem-estar psicológico, o equilíbrio orgânico e a satisfação econômica. Por que ela fala isso? Imaginamos o seguinte, normalmente, vamos falar dos dias atuais, é claro, né? Normalmente se a gente tem um probleminha econômico, um boleto vencendo, a gente não tem dinheiro para pagar, a gente fica chateado, preocupado e aí vai mexer com a nossa saúde, concorda? É um dos motivos, vai mexer com o nosso bem-estar psicológico e, por consequência, do equilíbrio orgânico. Então, nós precisamos ter esses 3 funcionando para ter um estado de saúde equilibrado. E tendo esses 3, contribuindo para uma situação saudável do indivíduo. A saúde tende a ceder espaço a conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas, propiciando o surgimento de patologias complexas. E patologia, nós sabemos que é o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais nas células, tecidos e órgãos, que visa explicar os mecanismos pelos quais surgem os sinais e os sintomas das doenças. Então, só veja a importância. Se a nossa mente, nosso sentimento, nossas preocupações, essas coisas começam a acontecer, nós vamos ter um problema de conflitos emocionais, por consequência, desordem orgânicas e pode ser que a dificuldade econômica esteja no processo também. Brigas, chateações, aquelas coisas todas, né, que a gente já está acostumado. Então vamos continuar.
terapeuticamente, podemos entender que a estabilidade da saúde mental e física depende do equilíbrio da estabilidade da estrutura perispiritual ou áurica, que é como nós chamamos aqui, certo? Como também da personalidade atual. Por que personalidade? Porque toda vez que a gente vem para uma encarnação, nós criamos uma personalidade, né? Então, hoje eu aqui, o Celso, é uma personalidade. A partir do momento que eu deixar esse corpo, eu não sou mais o Celso. E numa próxima encarnação, serei uma outra pessoa, com outro nome e assim por diante. Então, é uma outra estrutura, é um novo aprendizado, são novos... Como é que fala? Novos horizontes e assim por diante. Então, as desarmonias ocorrem principalmente por duas razões. Falando agora terapeuticamente, certo? Necessidade de reciclar memórias, conceitos e informações desatualizadas, armazenadas ou gravadas nos corpos sutis, que geram distorções nos impulsos que regulam a manifestação da personalidade física. Ela está falando da personalidade atual, tá? Produzindo distúrbios e o surgimento de subpersonalidades. E também o acordar de personalidades múltiplas, desarmônicas, vivida em outras existências. Isso também afeta a nossa energia, a nossa saúde. Às vezes você vem para trabalhar um aspecto, uma situação, e uma personalidade que está contra o aspecto ou a situação que você está trabalhando pode interferir, sabiam disso? Por exemplo, nós estamos aqui num grupo mediúnico, espírita, litáurico, trabalhando. Se eu tiver uma personalidade, por exemplo, de um padre católico, um bispo antigo, se ele acorda no meu psiquismo, eu posso começar a ter conflitos, porque ele não vai concordar muito com o que eu estou fazendo. E aí eu começo a ter resistências psicológicas, isso pode criar problemas emocionais e assim por diante. Isso sempre acontece, tá? Por isso que ela fala aqui, ó, são personalidades múltiplas desarmônicas que têm existências em outras, ou têm vivências em outras existências. O segundo tópico é pelos pensamentos, sentimentos, emoções e ações desequilibradas da própria pessoa, ou pela ocorrência de eventos confrontantes que deflagram reações perturbadoras tanto na intimidade do psiquismo da pessoa quanto em seu campo emocional, que geram distúrbios. Também acontece. Quando ela fala que tudo isso aqui está nos livros de psicologia transpessoal, ela fala muito de personalidade e subpersonalidade. Então, as personalidades são as nossas vivências, tanto atual como as anteriores, que criamos as personalidades, e subpersonalidades são eventos, traumas, problemas que nós geramos na vida atual. Então, imagina o seguinte, eu tenho um conflito, um problema, um trauma, uma coisa que aconteceu que me marcou muito. Isso pode gerar uma subpersonalidade. Uma bolinha no campo áureo que fica lá. Toda vez que eu penso nisso, eu estou alimentando essa energia. Essa energia pode começar a perturbar a minha existência. Então, o que ela fala? Só a harmonia entre os vários níveis de consciência e o equilíbrio do campo mental é que proporcionará uma boa saúde, tá? Então, imagina o seguinte, nós estamos encarnados, estamos usando um corpo físico e estamos aprendendo, resolvendo, tendo as encrencas, todas as coisas que acontecem no dia a dia. Quando a gente desencarna, esse conteúdo todo fica. A gente leva isso para as outras existências, são as nossas experiências. Por exemplo, muita coisa que nós aprendemos na escola, a gente usa, e muitas outras coisas a gente deixou, esqueceu, porque não usa, mas a partir do momento que você se defronta com ela, volta, né, na cabeça tudo aquilo que a gente aprendeu. As existências funcionam da mesma maneira, tá? Tudo bem até aí? Bom, vamos falar agora de Hipócrates, um pouquinho dele. Hipócrates de Cos era um médico grego
que viveu entre 460 a.C. e 375 a.C. Nessa época, a maioria das pessoas atribuía doença à superstição e à ira dos deuses. Nós sabemos que ele é o pai da medicina, por isso que todo mundo na medicina, quando se forma, faz o juramento de Hipócrates, tá? Por causa dele. Estabeleceu a primeira escola intelectual dedicada ao ensino da prática da medicina, por isso ele é amplamente conhecido como o pai da medicina. Teoria dos 4 humores ou fluidos que ele defendeu. As interações entre os humores eram bile amarela, bile negra, sangue e fleuma, qualidades, órgãos e idades, bem como a influência das estações e planetas, determinavam a saúde física e mental de uma pessoa, bem como sua disposição ou personalidade, como o jeitão da pessoa, né? As atitudes, o comportamento e as condutas dela. Para vocês verem que desde aquela época eu já sabia que isso influenciava muito, né, na saúde. Por isso que a Joana fala que pensamentos, sentimentos e emoções constituem a psique do ser e temos que ficar esperto que tudo isso tem a ver com condutas, atitudes e comportamentos que pode bagunçar a personalidade atual e aí a gente pode ter problemas de saúde. O que ele dizia lá para os alunos dele? Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Olha que interessante isso. Né? Porque às vezes a pessoa quer ser curada, mas não quer deixar de fazer aquilo que deixou ela doente. Acontece muito, né? Ah, tô ruim, tô com a diabetes lá, diabetes. Quero que seja curada a diabetes, mas não pare de comer doce. Não adianta nada, não vai curar nunca, né? Aí o médico pergunta, escuta, Celso, você vai parar de comer doce? Brigadeiro? Bomba, essas coisas? Não, então não vai dar para te curar. E outra coisa que ele dizia também, ó, é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que tem a pessoa. Aí já entra mais por parte psicológica da pessoa, porque hoje em dia os médicos vão atrás da doença e esquecem de conversar com o paciente, porque muitas vezes, na maioria, na verdade, eu vou até dizer que todas as doenças são energéticas e que muitos são emocionais e a pessoa está doente por causa dos seus, né? Do que a pessoa sente, né? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos entrar de fato agora na passagem. Foi tirado dos livrinhos da Joana e do Divaldo, Conflitos Existenciais, tá? Ela fala, num capítulo que ela fala sobre a morte. Mas vamos falar aqui, eu mudei o nome para Passagem, para a gente entender melhor. Então ela começa assim. O medo da morte, que se encontra íncito no ser, consciente ou inconscientemente, como mecanismo de preservação da existência física, à medida que lhe ocorre o amadurecimento psicológico, cede lugar à confiança na vida. Em todo o universo, o repouso não existe, já que o movimento incessante é a mola central do seu equilíbrio, ou seja, nada para, tudo se movimenta o tempo inteiro, né? Imagina se o planeta parar de rodar, o que acontece? Imagina se a gente parar de levantar, fazer as coisas, né? De ficar só dormindo, né? Não é verdade? Tudo. Então, observando-se a natureza, facilmente se constata a organização que vige soberana, quando uma forma cede lugar à outra, em contínua transformação, mantendo sempre a vida. É sempre o giro, o movimento, a reciclagem, tudo funciona dessa maneira. Não só aqui nesse planeta, em todos os planetas, no universo inteiro funciona assim. É natural, desse modo, que a morte seja uma realidade no mundo das aparências, através de cujo mecanismo a vida isto é, arde, ferve, agita-se. Tá? O importante não é viver muito, mas viver significativamente cada momento e a todos os instantes. Essa é a primeira dica que ela deixa. Legal isso aqui, né? É interessante. Por exemplo, essa foto aqui do incêndio da floresta. Ah, acabou tudo. Não acabou nada. Daqui a pouco a floresta está de volta, não?
a nossa vida também funciona do mesmo jeito, né? Uns vão, os outros ficam e assim continua. Ela vai falar bastante disso. Bom, ela vai começar aqui com a fisiologia da morte. A fatalidade biológica estabelece que tudo quanto nasce, morre. É um fato. O processo de desenvolvimento celular, nas suas contínuas transformações, alcança um momento no qual cessa, dando início a outra ordem de fenômenos transformadores. A cada segundo morrem 30 milhões de hemácias que são substituídas por outras. Vocês sabiam disso? Que o Celso que vocês estão olhando hoje era diferente do Celso de uma semana atrás? Mudou tudo? Da mesma maneira, em cada 15 minutos, uma parte expressiva do corpo cede lugar a outra substituta, graças à qual a vida prossegue inalterada. Transforma. Dessa maneira, toda forma organizada marcha para o caos. É necessário que haja morte orgânica a fim de que ocorram alterações, aperfeiçoamentos. Tá? O cérebro não produz a mente, razão pelo qual a sua morte não deve constituir motivo de temor. Muita gente pensa assim, vou morrer, vai acabar tudo e zerou. Não zerou. Se pensamentos, sentimentos e emoções constituem a psique do ser, a partir do momento que eu deixo o físico, o meio que eu me expresso, sobrou a energia. Quem é a energia? Pode dar o nome que quiser, consciência, psique do ser, alma, espírito. Uma vez aqui no grupo, eu sempre gosto de contar as histórias, uma vez aqui no grupo, a gente estava trabalhando, o Ricardo acho que vai lembrar, e nesse também. Eu estava trabalhando aqui no grupo e o Alcides estava quieto e tal, e quando nós perguntamos, ele falou assim, não, ele estava quietinho, né? Aí eu falei para o pessoal, dá um auxílio lá para o Alcides que ele está lá. Aí o rapaz veio, sentou, na época acho que era o Murilo, conversou com ele, daqui a pouco eu perguntei o que estava acontecendo, ele falou, não, tem um mentor da casa, está dizendo que tinha um grupo aqui de espíritos, tinha mais de 200 espíritos estudando o trabalho que nós estávamos fazendo. Olha só. Então, não é só o que vem de lá para cá. Às vezes também o que nós estamos fazendo aqui ajuda quem está do outro lado. Por isso que as palestras, as orações, tudo que a gente faz aqui ajuda muito, tá? Não só quem está do outro lado, quem está também nos acompanhando. Não é, dona Elisa? Tem um monte de acompanhando a gente, né? Para fazer se a gente está fazendo as coisas certas. Enfim, vamos lá. Vamos continuar. No diálogo com os seus juízes, Sócrates assim se expressa. A gente sabe que Sócrates foi um filósofo de 500 anos antes de Cristo, né? Então tem 2.500 anos que ele falou isso. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo que tem que extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos? Porém, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para outro lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos? Olha que interessante isso. A gente vê muito isso aqui. Por exemplo, a gente está atendendo, né? A Sandrinha vai saber, o Ricardo vai lembrar, a Inês também. A gente está trabalhando, de repente a gente fala assim para a pessoa que nós estamos ajudando, né? Que é o desencarnado. Fala assim, olha, você está reparando aqui que tem uns amigos nossos aqui na sua frente para te ajudar? Tô. Às vezes você fala assim, você reconhece alguém desse pessoal? Às vezes ele reconhece um pai, uma mãe, uma irmã, um tio, um avô, alguém muito próximo, afetivamente, né, geralmente. Mas uma vez eu me surpreendi, eu estava até conversando com a Ana, eu me surpreendi porque nessa pergunta que eu fiz, a pessoa falou assim, é minha professora do primeiro ano. Eu falei, nossa, cara, que afetividade, né? Ou seja, não era o pai, não era a mãe, não era um avô, um irmão querido, nada.
professora do primeiro ano que veio ajudar o cara. Olha só a relação dos dois, interessante isso, né? Então, é o que ele fala aqui, ó. Porém, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrarmos lá quem conhecemos. É legal isso? O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Tem isso também, tá? Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viverdes. Essas palavras estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Quem leu vai lembrar. Beleza? Vamos continuar. Também temos agora a inevitabilidade da morte. Tudo isso está no livrinho Conflitos Existenciais, tá? Não se pode estabelecer por definitivo quando ocorrerá a disjunção molecular. Fatores complexos que procedem de existências transatas e realizações atuais, ou seja, um conjunto do que aconteceu antes da gente estar aqui e mais do que está acontecendo aqui, postergam ou antecipam o instante da desencarnação. Olha que interessante isso. Num dos livros dela, que eu não lembro qual que é, ela fala assim, que o karma nem sempre é o que a gente acha que é. Às vezes a gente vem com uma missão, com um dever, com um trabalho a ser feito, e ele pode agravar-se ou melhorar dependendo da conduta do espírito durante a encarnação. Olha só que interessante. E ela reforça aqui, ó, postergam ou antecipam o instante da desencarnação, porque depende desses fatores aqui, ó, que procedem de existências transatas e as realizações atuais. Isso é interessante. Por isso que a gente tem que fazer o melhor possível, sempre, né? O suceder do tempo é instrumento de aproximação do momento libertador. Quanto mais se vivencia o corpo, mais próximo se encontra a ocasião transformadora da sua estrutura. Óbvio, né? Eis porque se deve viver em harmonia em todos os instantes, acumulando experiência, adquirindo sabedoria, evitando ideações perturbadoras que sempre se transformam em conflitos e desequilíbrios. Por isso nós temos que evitar isso o tempo inteiro, né? Por isso que eu parei de brigar com a dona Inês, né, dona Inês? Parei de bater de frente, né? Vamos ficar em harmonia. Há muita beleza em todas as expressões da vida, particularmente na etapa terminal da existência, bastando que se adquira a ótica própria e se adaptem os sentimentos à situação no qual se transita. Não tem aquelas pessoas que falam que quando está chegando o momento, elas começam a ver as pessoas queridas, começam a ver uns espíritos, começam a ver um pessoal diferente. Opa, tá indo, né? Tá chegando. O Alcides fala que quando a esposa dele estava para desencarnar, porque ele é médium vidente, né? O espírito amigo já avisou ele começou a ver os espíritos encostarem para começar a fazer o desligamento. Interessante pra caramba. Ele falou, nossa, é muito legal ver essa cena aí. Daqui a pouco, foi embora. Vamos continuar. Outro assunto que ela coloca aí fala sobre a libertação pela morte. As fixações doentias, os hábitos insanos, as condutas perturbadoras atam o espírito a essas e outras paixões, propiciando sofrimentos inimagináveis, até que se diluam os vestígios materiais pela decomposição cadavérica. Olha que interessante isso. Muitos ficam realmente presos quando desencarna por causa das fixações doentias, dos hábitos insanos, condutas perturbadoras que prendem, atam o espírito. Deixa a pessoa presa até pedir ajuda, até os espíritos amigos ir lá ajudar, tirar a pessoa daquela situação. A gente já sabe disso, nós já vimos muito caso aqui. Os compromissos com os atos saudáveis, os pensamentos corretos e as confabulações edificantes
propicia valores emocionais que libertam das injunções fisiológicas após a ocorrência libertadora. Isso ajuda muito na hora que a gente faz a passagem. Educando o cidadão com vistas ao seu triunfo social, econômico, moral e cultural, é necessário colocar em pauta uma programação para conscientização em torno da morte, tendo em vista ser uma fatalidade da qual ninguém se livra, não é não? Jorge, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não encontrei ainda na literatura espírita uma, não é nem justificativa, mas uma explicação de como fica a aceitação desse espírito na questão da cremação. Olha, até onde, não vou falar, mas até onde eu sei e faz todo sentido para mim, não é interessante a cremação. Porque o processo de desencarne tem todo um ritual de separação dos corpos, de corte, vamos dizer assim, dos cordões que ligam a energia, os corpos ao corpo físico. Isso às vezes não é imediato. Isso às vezes leva dias. Então assim, porque depende muito do estado como a pessoa se encontra na hora do desencarne. Então imagina o seguinte, uma pessoa toda perturbada, cheia de problema, tal, a família já enfia lá dentro do fogão e não dá certo, né? Não é recomendável, mas estamos falando mais da parte do desligamento, né? Assim, de você deixar o corpo físico e tirar a consciência, tirar o psique do ser, a alma. Oi? O espírito volta, né? Para resgatar coisas que tinha como também sua história. Eu já, nos meus estudos e no que eu vejo, eu já até converso bastante com a Inês, a gente tem até um pouco de opinião diferente. Eu posso até dar uma pincelada aqui com vocês agora. Mas na minha opinião, cada um pensa de um jeito. Nós temos que entender o seguinte, o espírito é a mônada nossa, aquele central. Então dela sai o que eles chamam de alma, que é uma experiência que vem para a encarnação. Beleza. Você está na encarnação, essa encarnação você cria a personalidade, beleza? É aquela vivência, aquele lugar, aquela experiência, aquela família, tudo aquilo lá. Nesse aspecto você vai trabalhar sentimentos, emoções dentro daquele... Beleza. Bom, uma vez que você desencarnou, aquilo já tem outro nome agora que o pessoal fala, aquilo é um fractal do seu espírito. É uma experiência sua, é um fractal. Quando fala assim que volta para reencarnar, volta a pessoa do espírito, volta outro, mas com todo o conteúdo, com toda a bagagem. Tudo bem? Para mim faz sentido tudo isso. Não é a mesma pessoa. É uma outra experiência, com um outro projeto, com outras situações que vai se utilizar de todas as experiências dos fractais, das personalidades que viveram. Para mim isso faz muito mais sentido pensar dessa maneira. Não é a mesma pessoa. Mas como todo esse bloco, esse conteúdo de experiência vem junto e fica no acástico da pessoa, que a gente chama de inconsciente, e a gente de vez em quando tem acesso a esses conteúdos. A mesma coisa, você não lembra de coisas que você fez na escola? Não? Pô, eu lembro até hoje que para mim estudar matemática, estudar tabuada, as tabuadas menores eram mais fáceis, de 7 e 8 ficava mais difícil. O que eu fazia para lembrar das tabuadas? Eu usava referências, por exemplo, tabuada de 8 para mim era difícil, mas a de 4 eu sabia. Então eu fazia a de 4 e dobrava, que era muito mais rápido eu pensar desse jeito. E hoje eu continuo fazendo isso, coisas que eu... Então você imagina, eu pego esse conteúdo que eu tenho, eu vou para uma outra existência, sei lá, não é homem, é uma mulher, lá na Índia, não sei, ou em outro planeta, não importa. E eu vou ter que estudar de novo matemática, por exemplo. Essa referência eu tenho, que eu posso usar de novo, para ser mais rápido, entendeu? Eu estou dando um exemplo hipotético, mas
Não sei se vocês estão conseguindo me entender. É uma relação que a gente não perde. Por isso que a gente trabalha em cada existência também os perrengues, não só as virtudes. A gente vem mais para trabalhar os perrengues, né? As virtudes ajudam a gente a, né, levar essas coisas para frente. Mas é assim que eu penso. Cada um pensa de um jeito, mas é discutível. A gente nunca tem toda a verdade, né? Cada um. Mas se a verdade liberta, isso me liberta a pensar desse jeito, né? Assim? Procure a verdade que ela te liberta. Vamos falar um pouquinho da Joana de Anjos aqui. Vamos lá. Nas análises das reencarnações sucessivas, encontram-se as melhores respostas para toda sorte de perturbação e de impulsos incontroláveis que aturdem os seres humanos. Acabamos de falar sobre isso. É um dos aspectos, né? Que as reencarnações sucessivas, a gente encontra as melhores respostas para toda sorte de perturbação e impulsos que temos, né? As atividades de desobsessão, isso aqui é importante, hein? Constitui recurso inabordável, rico de valiosos processos libertadores, em face dos diálogos que podem ser mantidos com os enfermos desencarnados, auxiliando-os no entendimento das leis divinas e quanto à necessidade de também alcançarem a felicidade que lhes está reservada. Não é isso que acontece no nosso trabalho, Ricardinho? Muito valioso as atividades que a gente tem aqui. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito que é, atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas, ou seja, das vidas passadas e anteriores. Então, tudo isso que você me perguntou, Geusa, é o que nós estamos fazendo aqui, é o que eu penso, é isso aqui. É as coisas que eu leio, que eu vejo, que para mim faz todo sentido, trabalhando nos grupos, vendo, conversando com o Alcides, com todo mundo, com todos. Enfim. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, asseverou no Sermão da Montanha, que está em Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados. Uma coisa interessante aqui, às vezes a gente está chateado, está pensando, está preocupado, está com medo, está com isso, está com aquilo. Quando a gente para e deixa o sentimento vir e dá aquela chorada bem gostosa, né? Que sai lá de dentro, sabe? Que você põe para fora. Vocês já fizeram isso, todo mundo já passou por essa. Depois não dá um bom alívio? Não é gostoso? Você não sente forças e ânimos para continuar? Não é? Nossa, é maravilhoso. Do mesmo jeito que em Cartas de Cristo, lá no final ele fala sobre o riso, que aumenta o diafragma, aumenta. Chorar também ajuda. Por isso que ele fala aqui, ó, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É legal isso? Eu acho legal pra caramba. Vou continuar. Nesse mesmo livrinho ela continua falando depois sobre a fraternidade. Isso aqui até tem umas aulas de história aqui, é bem legal. Ó, nesse livrinho não, do Fonte Viva, do Chico. Vamos lá. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está em João 13:15. Quem falou isso foi Jesus. Desde a vitória de Constantino, que descerrou, ou seja, revelou ao mundo cristão as portas da hegemonia, que quer dizer hegemonia, supremacia, autoridade política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão, ou seja, pelo instrumento da nossa fé.
disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Não é por nada não, hein? Acho que muitos de nós aqui já passamos por essa aqui, tá? Tempo das cruzadas, Inquisição e mais para trás, romano, grego, Espartas, e vamos embora, continuar lá para trás. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, que é criamos destruição, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. E ainda hoje fazemos isso, hein? Estimulamos insurreições, ou seja, oposição forte e veemente que operaram o embate de irmãos contra irmãos em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo referenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, ou seja, Jesus, em verdade não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Concordam com tudo isso até agora? E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. O que quer dizer insofismável? Cuja verdade é evidente, patente e clara. Tá. Fizemos tudo isso, sabia? E hoje a gente sofre as consequências. E hoje você pensa na Guerra de Israel, Rússia e Ucrânia, aqui dentro também as guerras políticas, tudo, não importa. Guerra de... qualquer guerra, não importa. Vamos continuar. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. É o que nós estamos fazendo aqui agora. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Tudo isso está no livrinho Fonte Viva, tá? Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa entre a humanidade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o que é amar? O que vocês entendem por amar? Quer dar beijinho e abraço? Não. Doar, bacana. Fazer sem esperar retorno. O que mais? Respeitar. Compreensão. Tá legal isso? Auxílio. Né? Isso é a parte de dar sem receber. Dá sem receber e sem esperar retorno. Isso que é mais legal, né? Dá sem receber e sem esperar retorno. Interessante, isso é amar. Mas vamos lá, vamos continuar. Está terminando. Vamos falar um pouquinho, roda Sansara, a roda da vida, né? É um termo sânscrito para o movimento contínuo ou fluxo contínuo. Refere-se no budismo ao conceito de nascimento, velhice, decrepitude e morte, no qual todos os seres do universo participam e do qual só se pode escapar através da iluminação. Quem que conseguiu resolver o problema da roda de Sansara? Quem sabe, quem lembra? Foi Jesus, João Batista, com a lei do amor. Através da lei do amor, a gente consegue sair
da roda de Sansara, ou seja, das rodas de reencarnação para ficar resolvendo os perrengues o tempo inteiro. Né? Só através da iluminação. O grande lance, deixa para lá, perdoa, né? Para que eu vou ficar brigando? É difícil, mas não é impossível. Né? E tudo aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha. E tudo. Bom, significa perambular ou dar voltas. Esse termo está relacionado com o ciclo de renascimentos e morte, por isso que chama de roda de Sansara. Tá? Porém, por mais que se alcance uma existência abençoada, o sofrimento ainda é inevitável. Mesmo seres mais iluminados ainda estão sujeitos aos males do mundo e à reencarnação. Um ser iluminado pode vir para a encarnação para poder ajudar de alguma forma. Nós conhecemos vários, né? Jesus, Buda, Krishna, lá, um monte de gente. Tá? Apenas a iluminação quebra o ciclo. Por isso que nós estamos agora numa fase de mudança de frequência do planeta, né? Saindo de provas e expiações para um planeta de regeneração, para depois dessa época ir para um planeta de iluminação. Nós vamos trabalhar muito aqui ainda. Bom, agora ela dá uma dica aqui bacana. Ó. Ninguém é indispensável em lugar nenhum. Sabiam disso? O primeiro de agora será dispensável amanhã. Assim como o último de hoje possivelmente estará no comando no futuro. A morte a cada momento demonstra-o. A criatura terrena está em viagem pela Terra e todo trânsito, por mais demorado, sempre termina. Você sempre está com o bilhete, com a passagem de volta pronta para... Não adianta. Ninguém é indispensável, não é meu. E para finalizar, eu trouxe um texto de um amigo meu, muito querido, Rogério Crotti. Ele estava lendo o livro do Ramatiz, A Origem Oculta das Doenças, bem interessante, né? Ercílio Mas, e ele mandou esse comentário que ele fez sobre um pedaço aqui do livro, que eu achei muito bacana, a gente vê isso realmente o tempo inteiro. E eu resolvi colocar aqui para vocês. Vamos lá. Serão as doenças um castigo ou uma dádiva? O que vocês acham? Pode ser os dois, né? Pode ser os dois. Não, pode ser os dois. Vamos lá, vamos continuar. A saúde e a enfermidade são o produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais, que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. O volume da cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio ou hipocrisia que porventura o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores, formam um patrimônio morbo-psíquico, uma carga insidiosa e tóxica que, em obediência à lei da harmonia espiritual, deve ser expurgada da delicada intimidade do perispírito. Kardec chamou de perispírito, nós aqui chamamos de aura, o padre Landry Moura chamou de perianto, a Joana chama de psique do ser, André Luiz chama de halo luminoso, né? O Konstantin Korotkov chama de campo de energia biológica, cada um chama de um jeito. Tá, mas é o mesmo, tudo igual. Assim sendo, segundo a leitura, entendemos que uma desarmonia gerada nesta ou em existência pretérita adere ao perispírito, e nós chamamos isso de campo áurico, certo? Este, por sua vez, quando não mais suporta tal carga de desarmonia, o drena através do corpo físico, gerando as enfermidades conhecidas. Tudo bem? Samuel Hahnemann considerou que tanto a enfermidade quanto a saúde têm a sua origem primacial na mente, nas emoções, nos sentimentos e em todas as sensações da criatura como um todo vivo,
corpo e alma, matéria e energia. Não existindo doenças, porém doentes, resulta que a dor e a enfermidade variam tanto quanto seja o estado moral, intelectual e consciencial de cada criatura. Daí a importância de a gente estudar para conhecer e praticar para ter sempre harmonia, ficar sempre bem, né? De preferência zen, mas a vida sacode a gente para fazer as coisas. Olhando por outro ângulo, podemos dizer que a dor e a enfermidade é um processo de depuração e, dessa forma, uma maneira de melhorarmos para a vida espiritual que é eterna, variando apenas de estágios, encarnado ou desencarnado, o que é enfatizado no seguinte trecho do livro. Assim como o calor vaporiza as gorduras ou o fogo apura a fusão do ferro para a têmpera do aço, a dor é a energia que aquece a intimidade do espírito e o ajuda a volatilizar as aderências ruinosas do seu perispírito. E por isso que, em geral, os espíritos desencarnados louvam seus padecimentos na carne, pois os consideram tão somente como processo que os ajudou a alijar de si os resíduos deletérios. Quem fala isso é Ramatiz, tá? Nesse livrinho aqui. Por sua vez, olha só que interessante isso aqui, Ricardo. Por sua vez, nas casas espiritualistas, é comum pessoas procurarem de forma direta ou através de terceiros a cura dos seus males. Muito se consegue, porém, esta drenagem é incompleta e pode não ser adequada se não houver o comprometimento do enfermo no entendimento, no estudo, na conduta, na reforma e assim vai embora. Faz todo sentido? Então, sempre que eu falo aqui no grupo, nós não temos intenção nenhuma de fazer cura ou milagre, sim de entender o porquê e assim sair trabalhando para... Não. Cada um vai fazer a sua parte, o grupo está aqui para ajudar e dar apoio, dar entendimento, né? Não foi o que o Hipócrates falou? Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Não é legal? Acho isso aqui fantástico. Eu gostei muito dessa crônica, desses comentários do Rogério, muito amigo meu. Estou com saudade dele, faz tempo que a gente não trabalha junto. Eu achei bacana, deixa eu deixar aqui para vocês. E por hoje terminamos. Beleza? Tá bom por hoje? Bacana? Bom. Todo mundo já tem aí a passagem no bolso aí, prontinho para... Não? Vou esperar mais um pouquinho? Não? Está comprada já? Então, Tem data certa. Então, beleza. Vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, amparo que nos deu, em nome dele, a cobertura das instituições do mundo maior que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Gratidão pela paciência de todos. Boa noite.